Então, pessoal, hoje estudar aí a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, né? Em relação a tudo que a gente viu até agora de nomenclatura, o que vai entrar de novo na aula de hoje é: quando eu tiver uma ramificação repetida, metil duas vezes, etil duas vezes, eu vou ter que usar o di antes do nome metil. Se eu tiver 3, tri. Se eu tiver 4, tetra. Isso aí vale para metil, etil, propil, todas as ramificações que a gente conhece. Agora, esse prefixo que eu coloco aqui, indicativo de repetição, ele não entra na ordem alfabética. Na hora de considerar a ordem alfabética, eu continuo considerando E de etil, M de metil, P de propil e assim por diante. Eu já deixei aqui marcada a cadeia principal para o vídeo não ficar muito longo, lembrando sempre que o vídeo que explica como a gente acha a cadeia principal já foi publicado anteriormente. Aqui a gente vai ter uma cadeia principal de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se eu contar da esquerda para a direita, eu vou ter ramificações no 2, no 3 e no 4. Se eu contar ao contrário, 1, 2, 3, 4 e 5. Repare que eu vou ter as ramificações também no 2, 3 e no 4. Então empata, né? Então a gente usa o 2, 3 e o 4. Então como é que ficaria o nome? Cadeia de 5 carbonos vai ser o pentano. Pentano. E eu tenho o metil repetido 3 vezes. Então vai ser as posições em que esses radicais metil se encontram. Então vai ter 2, 3 e 4. Como eles repetem 3 vezes, trimetil. Pentano. Aqui a gente tem uma cadeia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 carbonos. Você nota que vai ter uma cadeia também que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ela não chega naquele comprimento que a gente já achou para a primeira cadeia. Então isso aí é um lembrete de como a gente acha a cadeia principal. Você vai pelas tentativas, vai contando de lá para cá, de cá para lá e tudo mais. Uma outra opção seria contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também não chegou em 8. Então a cadeia principal fica aquela lá mesmo. Então tem 8 carbonos sem ligação dupla ou tripla, né? Vai ser ligação simples entre os átomos de carbono da cadeia principal. Vai ser o octano. Aí eu tenho que ver as ramificações, quando eu conto aqui da esquerda para a direita, vão estar no 3, no 4 e no 5. Se eu contasse ao contrário, ó, 1, 2, 3, elas estariam no 4, no 5 e no 6, né? Então, a gente nota aí que ficaria com números mais altos. Então, a gente não vai usar essa numeração, vai usar aquela que já estava ali mesmo. Então, é etil, que a gente vai ter aqui 3 vezes. Então, vai ser o 3, 4, 5. 3, 4, 5. Trietil octano. Certo? Na sequência, a gente vai ter uma cadeia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu virasse aqui, ó, eu teria 7 também, mas empataria, né? Seria a mesma coisa. Agora,
Quando eu conto dessa forma aqui, eu vou ter ramificações no 2, no 4 e no 5. Se eu contasse ao contrário, seria 1, 2, eu teria ramificação no 3, no 4 e no 6. Então daria a numeração mais alta. Então a gente fica com aquela numeração que a gente já estabeleceu lá, que seria, eu tenho etil no carbono 5, então 5 etil. Eu tenho metil no 2 e no 4. 2 e 4 dimetil heptano. Então, heptano, a terminação é ano, porque todas as ligações entre os carbonos da cadeia principal são de um traço só. Aqui a gente vai ter uma cadeia principal de 5 carbonos. Se eu contar daqui para lá ou de lá para cá, as ramificações estarão no carbono 3. Então, 3, 3. Eu tenho etil aqui e etil lá. 3, 3. Dietil. Cadeia principal de 5 carbonos. Sem ligação dupla ou tripla, só tem ligação simples. Pentano. Aqui a gente tem ligação dupla nessa extremidade, então quando a gente tem ligação dupla, a gente tem que procurar dar o menor número para o carbono onde começa essa dupla. Então a nossa contagem é da direita para a esquerda. Então eu vou ter carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então as nossas ramificações estão nos carbonos de número 5 e 6. E é metil e metil de novo. Então vai ser 5, 6 dimetil. A gente tem uma ramificação aqui também, ó. Tem um no 4. Tava pulando ela ali. Então a gente tem aqui uma no 4 também. Então vai ser 4, 5 e 6. Então são 3, então trimetil. E aí vem o nome da cadeia principal, que é uma cadeia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a ligação dupla começa no carbono 1. Então vem hept de 7, 1 de posição da dupla ligação e eno, que é da presença dessas ramificadas, né? O ciclo de 4 carbonos seria o ciclo butano, porque as ligações são simples, né? Então, ciclo butano. E aí eu vou ter metil e metil. Eu poderia fazer assim, colocar o 1 em um desses e contar, ó, 1, 2, 3, 4. Ficaria um 4. Mas se eu fizer isso aqui, ó, 1, 2, tem a menor numeração. Então vai ser 1, 2, dimetil, ciclobutano. Aqui embaixo a gente vai ter uma cadeia principal de 3, então vai ser o ciclopropano, ciclopropano, ciclopropano. Então a gente vai ter duas ramificações do mesmo carbono. Então vamos colocar lá como 1, 1, dimetil, ciclopropano. Então, como os dois carbonos estão as duas ramificações estão no mesmo carbono, para dar menor numeração, não existe outra forma a não ser aquela de chamar aquele carbono de número 1 da cadeia, né? Sequência. Aqui a gente tem o ciclobutano de novo, ciclobutano, ciclobutano. Aí eu vou ter 3 ramificações.
eu posso contar a partir do metil, que seria 1, 2 e 3. Ou posso contar, o que normalmente é feito, quando vai empatar, eu começar a contar, por exemplo, entre o etil e o metil, eu escolho dar o número 1 para aquela ramificação que seja a primeira na ordem alfabética. Então, como o etil vem antes de metil, então como não vai interferir no nome, não vai alterar nada, eu vou falar que aqui é o 1, que aqui é o 2 e que aqui é o 3. Então, eu teria o 1 etil, 2, 3, dimetil, ciclobutano. Já nesse próximo aí eu tenho o ciclopenteno, né? Porque eu tenho a ramificação. Eu tenho a dupla ligação ali, onde eu mostrei. Onde eu tiver a dupla ligação, vai ser posicionada sempre a dupla ligação entre os carbonos 1 e 2. Então, eu poderia fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, e a ramificação estaria no 5. Mas olha se eu fizer isso aqui, ó. Se ao invés de falar que o 1 é aqui e falar que o 1 é aqui, vai dar 1, 2 e 3. Eu consigo dar um número mais baixo para a ramificação. Então, vai ficar o ciclo penteno, três metil ciclopenteno. Na sequência, nós temos aqui o ciclopenteno, ciclopentano, né, na realidade, porque as ligações na cadeia principal são ligações simples entre os átomos de carbono. E aí a gente vai ter, se eu colocasse o número 1 aqui, seria 1, 2, 3 e 3 de novo, porque tem duas ramificações lá. Ficaria a numeração 1, 3, 3. Mas eu tenho essa opção aqui, ó, de fazer o inverso. Coloco 1 aqui, 2 e 3. Então, o 1 apareceria duas vezes, porque eu tenho duas ramificações lá. Então, ordem alfabética, 3 etil, 1 dimetil, ciclopentano. Na sequência, eu poderia fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4 e dar 5 aqui para a ramificação, mas eu posso fazer assim, colocando a dupla como é a regra entre os carbonos 1 e 2, 1, 2, e aqui seria o 3, e a nossa ramificação teria um número melhor, seria 3 e não 5, né? Aí eu tenho o ciclopenteno, eu tenho metil ligado no carbono 3, então vai ser o 3 metil ciclopenteno, tá ok? Vamos aprender aqui uma regra importante, que é a regra da cadeia principal mais ramificada. Quando que eu uso essa regra? Quando eu tiver cadeias principais que tenham empatado em termos de número de carbonos, ou seja, elas que têm a maior quantidade de carbonos em sequência na estrutura, a gente poderia ter escolhido, vamos pensar, essa cadeia aqui, que também tem 8 carbonos, como a que está marcada em vermelho. Só que essa cadeia que está marcada em azul, que a gente escolheu agora, ela teria somente uma ramificação. E a gente nota que essa ramificação aqui é uma ramificação complexa de 5 carbonos, difícil de dar nome para ela, nem faz parte da nossa tabelinha. Agora vamos ver o que acontece quando a gente escolheu essa sequência que está aí marcada em vermelho. Vai ter uma ramificação de 3 carbonos, que é fácil, prop, né? Vai ser propil.
Uma de um carbono, met, vai ser metil. Outra de um carbono também, met, vai ser metil novamente. Então, tranquilo. Então, normalmente o que vai acontecer é que quando eu escolho uma cadeia que é a mais ramificada, ela é mais fácil de nomear, porque tem ramificações que não são tão complexas, né? Então, a primeira coisa, essa cadeia principal, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 carbonos. E a tripla ligação começa no carbono 3. Então, com 8 carbonos é oct, 3 ino, porque a tripla está no carbono 3. Aí a gente vai ter metil nas posições 6 e 7. Então vai ser 6, 7 dimetil. O propil está na posição 5, 5 propil oct 3 ino. Beleza. Aqui a gente tem um alcadieno, porque ele tem duas duplas, né? A gente tem que falar onde estão essas duas duplas, posicioná-las, né? Vamos contar daqui para lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu teria a dupla começando aqui no 5 e a outra dupla começando no 2. Vamos contar ao contrário para ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Eu teria uma dupla começando no 2 e a outra aqui no 5. Então, teria empate, né? Agora, o que que a gente nota? Se eu traçar aqui, ó, na metade do comprimento aqui, porque essa cadeia tem 7, a metade do comprimento é o 4 carbono. Então, o que que a gente nota? Que as ramificações estão da metade para cá. O que quer dizer que se eu começar a contar desse lado aqui, eu vou obter os menores números para essas ramificações. Já que as duplas, as posições delas empatam, eu não tenho como escolher o menor número para elas, eu posso escolher fazendo desempate pelas ramificações, que eu vou ver aqui pela estrutura, que começando pelo lado direito, indo para o esquerdo, eu vou obter as menores numerações. Vou limpar um pouquinho aqui a estrutura, né? A gente fica só com a contagem que a gente vai utilizar para dar o nome. Então, vamos lá. Começando com as ramificações, ó, metil e metil. Eles estão em que posições? Eles estarão na posição 2 e na posição 4. Então, vai ser o 2, 4 dimetil. Aí a gente vai para o nome da cadeia principal. As duplas estarão no 2 e no 5. Então vai ser 2. Opa, aqui não vai o nome. Primeiro não tinha colocado ainda a cadeia principal, que é de 7. Então fica 2, 4 de metil. Já posicionamos os metis. Então eu teria ept de 4 carbonos. Ept. Posição das duplas 2 e 5. 2 e 5. Como são duas duplas, tem o di, eno. Então, ficaria lá 2, 4 de metil, ept 2, 5 de eno. Tá ok?